Oi, queris! Querem história e da boa? Então senta aí que lá vem história. A água de Colônia, como é que ela se originou? Vocês já ouviram falar que a água de Colônia se originou na cidade de Colônia, na Alemanha? É verdade, isso não é mito. E se originou mais ou menos no ano de 1727, quando ela foi registrada na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade de Colônia, e que ganhou esse status, e então foi chamada de Água de Colônia. Isso é bem verdade. Mas como é que isso tem a ver com este produto que nós estamos falando da Roger Gallet, o Eau de Cologne Jean-Marie Farrinat? Bom, tem muito a ver. Antes de mais nada, eu falei para vocês que lá vinha a história e da boa, né? Então senta aí porque olha, vai começar lá nas cruzadas. Quando os cruzados, no século X, mais ou menos, começaram a empreender aquelas guerras contra tanto os árabes quanto os judeus, eles trouxeram para o Ocidente, e também muito graças a Avicena, o médico árabe muito famoso, que é considerado como que um pai da medicina moderna, trouxeram o processo de destilação de ingredientes. Os italianos levaram esse processo de destilação a um outro nível. E no século XII, eles criaram o que foi conhecida como a aqua mirabilis, ou água maravilhosa. Era uma espécie de um conjunto assim de ingredientes, de 18 ingredientes diferentes, que formavam a aqua mirabilis do século XII. Chegando já no século XVII, por volta de 1690, 1695, Giampaolo Geminis, também italiano, criou o que ele chamava de Aqua Mirabilis de Colônia. E essa Aqua Mirabilis de Colônia foi registrada em 1727 na Faculdade de Medicina da Universidade de Colônia, na Alemanha. E lá na faculdade eles registraram não como Aqua Mirabilis, mas como Água de Colônia. Por isso, a partir de então, tudo que se fazia com cítricos e aromáticos passou a ser conhecido como água de Colônia. Aí, um cidadão da cidade, que era parente, era o tio-avô de Jean-Marie Farrinat, se chamava Giovanni Farina, ele adquiriu essa fórmula e passou para o seu sobrinho. Mais tarde, seu sobrinho foi para a França e em 1806 fundou a sua boutique em Paris e começou a produzir essa água de Colônia que ele nominou com o seu próprio nome e começou a assinar. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui em dourado, Jean-Marie Farrinat é considerada Eau de Cologne extra vieille, quer dizer, bem velha, bem antiga. E ele começou a difundir essa Eau de Cologne lá em Paris. Um dos seus principais usuários e ferrenhos admiradores era Napoleão. Pelo que eu li da história, Napoleão sim consumiu a atual Jean-Marie Farrinat, que é produzida pela Roger Gallet, e eu já conto como é que foi parar nesta marca da Roger Gallet, mas Napoleão I e Napoleão III, assim como Josefina, esposa de Napoleão, e também a Pauline, uma das irmãs de Napoleão, usaram sim a Eau de Cologne Jean-Marie Farrinat. Muitas pessoas dizem que a Eau de Cologne de Napoleão era 4711, porque também tem uma loja lá na cidade de Colônia, o número 4711 tem a ver com o número da avenida e assim por diante, mas aparentemente isso é folclore. Talvez a 4711 também tenha se inspirado na Aqua Mirabilis. Não sei se necessariamente na Aqua Mirabilis
que foi registrada na Faculdade de Medicina de Colônia, aparentemente não, porque essa daqui foi comprada, adquirida e registrada, patenteada depois por Jean-Marie Farrinat, mas ela tem uma inspiração numa Aqua Mirabilis, e isso não tira o seu mérito de ser uma excelente água de colônia. Mas eu acho que quando existem fatos e mitos, a gente deve esclarecer, porque aí quem teve o grande mérito de tornar a água de colônia conhecida mundialmente foi mesmo Jean-Marie Farrinat, quando levou a sua água de colônia para Paris e acabou encantando Napoleão. Há um registro feito pela Roger Gallet, porque a Roger Gallet foi uma empresa formada em 1862. Vejam, muitos anos depois da boutique de Jean-Marie Farrinat ter sido montada em Paris. E eles eram dois cunhados, o Roger e o Gallet, que montaram a sua empresa e compraram essa fórmula do Jean-Marie Farrinat, e ela é feita até hoje do mesmo jeito. Ela não é aquela Aqua Mirabilis de colônia original, não. Ela foi retrabalhada, não agora, mas na época, por Jean-Marie Farrinat. Jean-Marie Farrinat apurou aquela fórmula, trabalhou nela para que ela fosse um perfume e ganhasse o seu nome, a sua assinatura Jean-Marie Farrinat. Então ela não é a mesma Aqua Mirabilis do Giampaolo Gieminis, é uma outra água criada em cima daquela fórmula, e essa fórmula é hoje guardada a 7 chaves pela empresa Roger Gallet. Voltando lá no ano de 1806, quando Jean-Marie Farrinat chega em Paris, ele encanta Napoleão, caiu no gosto de Napoleão. Dizem que Napoleão usava 2 frascos por dia dessa água maravilhosa, desta eau de Cologne. Há registros pela própria Roger Gallet de pedidos de 50 frascos por mês. Como a Aqua Mirabilis do século XII, possivelmente a Aqua Mirabilis criada por Giampaolo Gemini em Colônia, era usada também com propósitos medicinais, dizem que Napoleão bebia dessa água, porque ela era assim que se orientava, beber e usar topicamente. Não se fala para beber hoje, porque eu imagino que com essa quantidade de álcool que tem um produto, as pessoas ficariam bêbadas. Então não vão fazer isso, tá? Hoje esse produto é usado topicamente, sobre a pele, para perfumação e apenas para isso. Mas pensando na época, no século XIX, por aí, ou 18 ou 19, em que as pessoas não tinham banheiros, era uma forma de se higienizar, se limpar, se curar, tinha propósitos medicinais então, e também até para melhorar males, como estava registrado lá na Faculdade de Medicina de Colônia. Bom, o ponto é que nós devemos muito aos franceses, a Jean-Marie Farrinat por ter levado para Paris. Era uma época muito distinta em que estavam caindo certas monarquias e ainda os perfumes ficavam nas mãos de reis. E em Paris, com a queda da monarquia, pensava-se que também os perfumistas não iam ter mais trabalho. Por isso, Jean-Marie Farrinat levou a água de colônia para lá, porque já tinha ouvido falar que o perfumista de Napoleão gostava de fazer esse tipo de Aqua Mirabilis para Napoleão e que Napoleão curtia muito. Bom, o que passa é que Napoleão realmente amou essa água e a usava abundantemente. Este é um perfume maravilhoso, gente. Quando eu conheci... Não, vocês não têm ideia.
Eu sei que eu faço muito isso aqui, mas vocês sabem o quanto eu amo perfumes. Eu amo a natureza, vocês curtem o meu jardim. Isto aqui, gente, parece que você está entrando num pomar de cítricos, esbarrando em limoeiros, esbarrando nos laranjais, nas flores de laranja. Gente, flor de laranjeira aqui. Ai, que delícia, que delícia. O ponto é que este perfume é um perfume de saída praticamente. Ele tem musk de fundo e é basicamente um perfume feito com cítricos e alguns aromáticos. Você sente ervas verdes aqui, você sente muito mais os cítricos, cascas raladas, assim, sabe quando você vai fazer alguma sobremesa de limão, ou mesmo caipirinha, que você espreme e aquele olhinho da casca sai? É isto que você sente aqui. Um perfume maravilhoso. Infelizmente, é um perfume que não dura muito. Algumas pessoas que têm uma boa sensibilidade ao musk vão sentir esse perfume por mais ou menos umas 3 horas, 2 a 3 horas. Eu, para ser bem honesta com vocês, para ter essa sensação maravilhosa que eu estou tendo agora, eu precisaria repor a cada 1 hora. Eu queria falar um pouquinho para vocês deste frasco. Este não é o frasco original, mas ele está bem próximo do original, porque se vocês notarem, ele não é totalmente redondo, ele é cilíndrico, porque ele é meio afinadinho aqui de lado, porque Napoleão gostava tanto deste perfume que ele colocava na sua bota. Então, esse é um tipo de perfume que dá vontade de você levar na bolsa e ficar usando toda hora e a cada 1 hora pegar lá na sua bolsa ou na sua bota. Ai, que delícia! Gente, tá um calor hoje. Isso aqui é muito refrescante. Ai, que delícia, esbarrando em flor de laranjeira. Ai, que gostoso. E aí, Napoleão usava ele na bota como forma de, não importa se era em que campanha ele estava, ele carregava com ele o seu perfume Jean-Marie Farrinat. Jean-Marie Farrinat resolveu assinar todos os seus frascos porque ele sabia que as pessoas estavam copiando isso, porque se tornou moda. Lembram-se que eu comentei com vocês que as pessoas achavam que com a queda da monarquia não haveria mais perfumes, porque só os monarcas usavam, mas com a abertura dessa loja da boutique da Jean-Marie Farrinat lá em Paris, as coisas podiam ser um pouco mais acessíveis. A Eau de Cologne não era considerada um perfume, porque ela era como se fosse uma água medicinal. Então as pessoas bebiam, passavam na pele, passavam nas queimaduras, nas feridas, e dizem que Napoleão, além de beber, ele passava fartamente isso no pescoço, eu vou aqui aproveitar, né? E nos ombros. Mas ele não fazia assim, tá? Porque não tinha pump spray. Ele derramava e passava pelo torso. Então, gente, era uma forma de perfumação que se tornou clássica. Há um registro, se vocês procurarem a história de Roger Gallet, é assim mesmo que chama, a história de Roger Gallet, que é o nome da marca que posteriormente comprou a fórmula do Jean-Marie Farrinat e se estabeleceu em 1862. E Roger Gallet, gente, é uma marca atualmente pertencente à L'Oréal. Eles chegaram a ter uma boutique no Rio de Janeiro em 2011, mas infelizmente a marca não vingou muito aqui no Brasil e eu acho que é um dos motivos pelos quais o Brasil ainda não se acostumou com águas de colônia. O Brasil conhece Splash. Splash
é diferente de água de colônia. Não pensem que splash e água de colônia é a mesma coisa. Embora eles tenham dosagens baixas, a água de colônia é feita de cítricos, é uma composição feita de cítricos e aromáticos e basicamente de ingredientes de saída. A, a Splash, não. A Splash é, em geral, um perfume que você adapta para ter mais frescor. Pode ser um perfume inspiração num perfume internacional, que você simplesmente adapta a saída dele para que tenha mais frescor, e aí as pessoas chamam de splash ou frescores, como a gente conhece aqui. As eau de cologne são sempre muito frescas e são sempre muito à base de cítricos. As splashes nem sempre. Você pode encontrar florais frutados, como você pode encontrar orientais também nas splashes. O que importa é que elas sejam muito frescas de saída e depois pode dar no que deu, o que for. A água de colônia não, sempre será fresca. Então vocês têm aqui uma história que é fascinante, porque graças a Jean-Marie Farrinat, que trouxe da Alemanha para a França e montou sua boutique lá, e a Napoleão, que difundiu para o mundo esse modelo de perfumação com água de colônia, nós conhecemos esta lindeza de produto. Infelizmente, a boutique do Rio de Janeiro foi fechada em 2014, 2016, e eu digo para vocês que não vai bem no Brasil esse tipo de produto, porque ele ainda é muito caro, as pessoas não entendem a perfumação de frescor absoluto, que precisa repor. Ainda no Brasil, eu ouço muito, muito, muito. Cada vídeo que eu faço, as pessoas perguntam, sempre tem aqueles que perguntam, dura quanto? Projeta quanto? Porque há um interesse em ter perfumões. Eu sei que é uma época em que as empresas também estão trabalhando perfumões, mas é preciso conhecer a beleza em tudo, gente. E a beleza da eau de cologne é inigualável. Eu espero que vocês conheçam. Se já conhecem, venham falar comigo e me contem o que acham, o que gostaram de ouvir dessa maravilha de Jean-Marie Farrinat eau de cologne. Um beijão.